hoje em dia está se falando tanto assim sobre pessoas trans e tal, esse debate está tão recente. Eu estava lendo um artigo que falava que o Brasil é o melhor e o pior lugar para pessoas trans viverem hoje no Brasil. Exatamente. O que é que você acha disso? Você acha que temos conquistas, avanços, ou você acha que ainda somos o país que mais mata? Sim, somos o país que mais mata travestis e transexuais e é o país que mais consome produtos sexuais dessas pessoas, né? É antagônico doida, né, isso, gente? Né? Nossa. Mas eu acho que a gente avançou bastante, sim. A gente teve vários avanços, né? Tivemos agora a despatologização do processo transexualizador, né? Pode explicar um pouco melhor para quem está assistindo e não entende muito bem? Então, a despatologização, nós éramos vistos como pessoas disfóricas, né? Dentro de um CID, né? Do Código Internacional de Doença, que era o CID de saúde mental. Hoje a gente não está mais nesse CID, porém a gente ainda tem um CID, né? De incongruência de gênero por conta do tratamento hormonal que a gente tem pelo SUS, do processo transexualizador do SUS, que a gente precisa de uma receita, né, para que possa ser dispensado para a gente o hormônio. Então, nessa receita ainda vai um CID. Mas, pelo menos, a gente deixou de ser louca, né? Sim, doente. Ótimo. Gente, e tem um VT da Lui falando disso agora. Falando exatamente que ser LGBT é algo natural, não é algo anormal. Né? Eu estava lendo até um livro chamado Sapiens, que é maravilhoso, que fala exatamente disso, que tem uma parte do livro que fala o seguinte: a natureza permite, a cultura proíbe. Ou seja, se é possível, é natural. Nossa, isso é muito impactante mesmo que você falou. É porque normalmente eles pautam justamente o fato de você ser errado em ser LGBT na natureza. Porque procriar, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Mas aí quando é biológico, qual é o argumento então? É macaco bicha, tem macaco bicha, gente, golfinho bicha. Vai lá querer converter o golfinho em macaco? Não tem isso, gente. O evangélico vai querer esfregar a Bíblia na cara do macaco, mostrar que é errado? Sim. Não tem, gente, é a natureza. Não tem o que fazer. É isso, é da gente. Se é possível, é natural. Exatamente. Arrasou. Não vai ter kit que vai transformar, né? Inclusive, uma grande das questões é que assim, se você vai assistir, se você vai ter contatos com pessoas trans, você vai automaticamente se transformar. Sendo que muita gente não sabe que o processo de transição tem todo um acompanhamento médico, inclusive, também. Exatamente. Né? A gente tem que ficar pelo menos 2 anos nesse acompanhamento, né? Para depois, se você tem a intenção ou não de fazer a cirurgia. Só que a cirurgia hoje de transgenitalização no Brasil é uma coisa complicada, né? Porque a gente tem uma fila imensa de meninas querendo fazer a cirurgia. E Luísa, você também fala bastante, como a gente fala que nossos corpos são políticos e tal, você fala muito sobre empoderamento de corpo e tal. Como é que isso é pra você? Então, eu ia até acrescentar uma hora que vocês estavam falando, porque na questão da gordofobia também, assim, né? Quanto maior os corpos, mais invisibilizados eles são. Então, eu, enquanto gorda menor, acabo que sou colocada em vários espaços para falar sobre gordofobia, mas outros corpos sofrem mais essa opressão, né? Mas é isso, assim, não sei o que eu falo. Não, mas eu acho muito importante falar da gordofobia nessa questão que a gente está falando de LGBT, porque pessoas gordas, elas sofrem muito preconceito, principalmente os LGBTs, né? Quanto mais dentro do nosso meio, gente, é um preconceito muito preconceito. É o lugar onde cultua. Acho que em todos os lugares tem preconceito, né? Mas aqui é isso, é um lugar que cultua muito a imagem também, o homem né? branco malhado, assim, é o sonho de consumo da galera LGBT. Sim. Eu tô de boa. O famoso biscoito. Mas a gente vive muito limitado ao que a gente foi se desconstruindo também com o tempo, verdade. né? Não, ninguém nasce desconstruído. Eu sempre falo isso. A gente já teve os nossos preconceitos, a gente também já teve esses pensamentos. E estamos aí aprendendo, né? É isso. Eu era muito preconceituoso com pessoas bi. Eu não acreditava na bissexualidade. Eu pensava, é uma pessoa que não decidiu ainda e ela tá pagando de que não quer ir pro lado ou pro outro. Não, mas sabe o que acontece? Posso falar com você agora uma pergunta sobre isso? Sim. Quando eu tava me descobrindo minha sexualidade, tinha um momento que eu achei que eu era bi. Porque, assim, eu tava saindo aos pouquinhos do armário, peguei um cara ou outro, gostei, mas eu já tinha pegado as mulheres e eu não achava ruim. Sim. Só que depois eu vi que eu preferia muito mais homem. E aí eu preferi me entender como gay. Ou seja, na minha cabeça, ser bi ali foi uma coisa que realmente foi uma fase. De fato, foi uma fase. E como rola isso... Então isso rola. Rola, super rola. E aí acaba que os bis são um pouco invisibilizados, muito obrigada. Porque daí muita gente acha que essa narrativa que é a narrativa. Todo mundo vai passar pela fase de achar que é bi pra depois se entender, ou lésbico, ou gay, sabe? E não é assim, sabe? Sim. Tem pessoas que são bis, eu sou bi, que se colocam e que vivem e que, tipo, é isso, gosta dos dois. Sim. E, tipo, não tem assim, você tem que
cumprir uma cota. Escolher, né? Não, assim, você tem que pegar 5 meninas e 5 meninos pra você ser bi. Se você pegar mais meninos, não, daí você é hétero. Tipo assim, não tem isso. Uma outra coisa também que eu acho super interessante nessa discussão de bi é porque o conceito de bissexual vem de uma época binarista, né? Onde ou você gostava de mulher ou de homem. E hoje em dia a gente tem que falar de vários tipos de gênero. Sim. E a gente começa a falar de pansexualidade. Sim. Qual a diferença que você vê? Então, eu acho essa questão também é complicada, não tem consenso nessas coisas das letras, das siglas e tal. Hoje em dia eu entendo que bissexual é uma pessoa que gosta do mesmo gênero e outros gêneros. Assim, é uma leitura que a gente deu uma ali... Como se fosse uma pessoa pansexual mesmo, pansexual, então. Independente sim. do gênero. Na minha cabeça é a mesma coisa. É a mesma Entendi. coisa. Tem gente que prefere se colocar enquanto bi, tem gente que prefere se colocar enquanto pan. Entendi. Pan ainda sofre muito preconceito, porque as pessoas acham que pan é quem gosta de místico. árvore, que gosta de bicho, sabe? Qualquer buraco tá lá. Exato. Mas Você ia pan falar, é gostar de pessoas. Eu acho que, na verdade, a gente não tinha que ficar se ligando nessas orientações, Pois né? também acho. A gente ainda vive esse Brasil de retrocesso, esse Brasil que a gente tem que colocar as pessoas nas caixinhas, esse Brasil que a gente tem que... eu gosto disso, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, né? Pra que isso? Né? A gente gosta de pessoas, né? Independente de quem elas são. Né, exatamente. E é engraçado porque a gente que tem canal, com certeza todos vocês já receberam um e-mail falando assim: eu vivo isso, eu ficava com uma menina, depois agora, sou o o quê? que eu sou? As pessoas perguntam pra gente, eu Eu falo, recebo isso com raça ainda, imagina. Tá com vontade, vai lá e faz, gente. Não eu é? falo assim, olha, talvez você linda, seja linda. isso, talvez você seja aquilo, mas o Faz. importante é vai viver. É aquilo que eu meu falo, gente, você amor. não fazendo mal pra ninguém. Também acho. Não, você não quer experimentar? Vai lá, experimenta. Vai lá e vê. Às vezes você gosta, Sim, você gosta dos dois. Eu acho que a questão de você... É o que a gente estava falando aqui mais cedo, né? A questão de você se rotular serve para você entender sua estratégia de combate. Porque cada Exato. pessoa acaba sofrendo opressão de uma forma diferente. Sim. Mas assim, no final das contas, somos todos LGBT, somos todos queer, todos gostamos de pessoas. É a mesma coisa quando as pessoas têm aquela curiosidade de saber qual a diferença entre travestis e transexuais, né? Isso a gente fala para pessoas que estão a fim de estar se empoderando, né? Mas lá fora, as pessoas me veem como um homem vestido de mulher. Sim. Entendeu? Essa que é a realidade. Então a gente explica, a gente leva o conceito da nomenclatura para as pessoas entenderem a diferença de uma para outra, mas na verdade lá fora a gente não tem essa gente é homem com homem é safadeza, mulher com mulher é safadeza, né? Não é uma relação homo, né? Como a gente vive essa coisa certinha, né? Do politicamente correto. Tudo sem vergonha, tudo uns homens de peruca, coloca tudo na mesma caixa. Travesti, transexual, drag queen, crossdresser, tudo bicha sem vergonha. Todo mundo é do clube da Pablo lá. No olhar deles é simplesmente isso mesmo, né? Exato. A gente que quer. E a gente precisa ter essa consciência mesmo. A gente fica dentro da nossa bolha, que todo mundo aceita, entende as diferenças e tal, mas é muito importante que a gente saia disso, né? E é por isso que existe a parada mesmo. Pro povo ver e se questionar e procurar saber mais, né? Sim, e as pessoas precisam entender que a parada do orgulho LGBT, né, e outras identidades, não é porque as pessoas estão fantasiadas, que elas estão no fervo, que isso não é política, isso é política, a gente mencionou sim. muito isso hoje. Fervo é é importante, política, também acho. sim, né?